Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre a primeira carta a Timóteo. Mas antes de dar continuidade ao nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vem pela frente. E olha só, não esqueça de compartilhar o nosso vídeo com amigos e em suas redes sociais para que possamos levar o conhecimento bíblico ao maior número de pessoas. Vamos lá? A primeira carta de Paulo a Timóteo é um dos documentos mais importantes do Novo Testamento, fornecendo orientações práticas sobre como a igreja deve ser liderada e como os crentes devem viver de maneira piedosa. Este livro bíblico, escrito pelo apóstolo Paulo, é endereçado a Timóteo, seu jovem colaborador. Timóteo estava encarregado da igreja em Éfeso, uma comunidade cristã emergente. A carta contém conselhos práticos sobre a liderança eclesiástica, a conduta cristã e os desafios enfrentados por líderes espirituais. A importância dessa carta reside no fato de que ela aborda temas essenciais para o desenvolvimento da igreja primitiva e é altamente relevante para as igrejas modernas. Questões como escolha de líderes, a sã doutrina, o combate a falsos ensinamentos e a conduta moral são atemporais nesta carta. Na carta, Paulo fala com autoridade apostólica e pessoal, destacando a urgência em manter a pureza doutrinária e a moralidade na igreja. Ele reforça a importância de preservar a fé, que é continuamente desafiada por ensinos heréticos e comportamentos inadequados. A integridade dos líderes, como os bispos e diáconos, também é sublinhada nesta carta. Estudar a primeira carta a Timóteo proporciona uma compreensão mais profunda da organização e liderança da igreja cristã. Além disso, suas instruções sobre vida pessoal, família e ministério oferecem uma base sólida para aqueles que buscam viver uma vida que glorifique a Deus. O leitor é incentivado a explorar os temas da carta com atenção, focando nas instruções de Paulo sobre manter a sã doutrina e viver com piedade. Ler e aplicar esses ensinamentos é crucial para fortalecer tanto a liderança quanto a vida espiritual individual. Seguir as orientações de Paulo nesta carta ajuda a assegurar que a fé e a liderança da igreja sejam protegidas contra os desvios e perigos espirituais, como ensinos falsos e má conduta que poderiam prejudicar o corpo de Cristo. Ignorar as advertências de Paulo pode levar a sérios problemas na igreja, como a propagação de heresia, corrupção moral e desunião. Paulo destaca que líderes espirituais têm uma grande responsabilidade e falhar nessa área pode comprometer o testemunho da igreja. Agora é o momento de mergulhar na primeira carta a Timóteo. A relevância de seus ensinamentos é evidente tanto para líderes quanto para todos os membros da igreja. Ao aplicar esses princípios, hoje podemos construir uma igreja mais forte e um testemunho cristão mais eficaz. Paulo começa a carta instruindo Timóteo a combater os falsos mestres em Éfeso. Ele enfatiza a importância da sã doutrina e alerta sobre os perigos dos ensinos heréticos que desviam os crentes da verdadeira fé. Paulo também compartilha seu testemunho, destacando a graça e misericórdia de Deus em sua própria vida. Ele encoraja Timóteo a combater o bom combate da fé, perseverando a consciência limpa e a doutrina correta. A primeira carta a Timóteo começa com o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que estava em Éfeso, para supervisionar a igreja local. A missão de Timóteo incluía proteger a igreja contra ensinos falsos e heresias que ameaçavam desviar os crentes da verdade do evangelho. Paulo orienta a confrontar esses falsos mestres e a preservar a integridade da fé. Paulo pede a Timóteo que permaneça em Éfeso e impeça que certas pessoas ensinem doutrinas falsas. Esses falsos mestres estavam
prometendo fábulas e genealogias intermináveis, que geravam mais discussões do que edificação na fé. A raiz do problema era que esses mestres distorciam a lei de Deus, sem entendê-la adequadamente. Paulo destaca que o objetivo do ensino cristão deve ser o amor que vem de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Ele contrasta isso com os falsos mestres que se desviam para discussões inúteis, buscando status como mestres da lei, mas sem o verdadeiro entendimento. Paulo explica o verdadeiro propósito da lei. Ela não é destinada aos justos, mas para aqueles que vivem em pecado, como os desobedientes, homicidas, imorais, mentirosos e outras categorias de pessoas que agem contra o evangelho. Ele enfatiza que a lei deve ser usada corretamente, ou seja, para expor o pecado e conduzir as pessoas à necessidade da salvação em Cristo. Paulo lembra que o evangelho que lhe foi confiado é glorioso e transformador, contrastando com os falsos ensinamentos que estavam se infiltrando na igreja. Paulo ilustra o poder do evangelho. Paulo compartilha seu próprio testemunho. Ele relembra como anteriormente foi blasfemo, perseguidor e violento, mas recebeu misericórdia de Deus porque agiu na ignorância e incredulidade. Paulo usa sua vida como um exemplo da imensa paciência de Cristo, demonstrando que ninguém está além do alcance da graça divina. Essa seção reforça a centralidade da graça de Deus na salvação e contrasta com os falsos ensinos que provavelmente promovia uma abordagem legalista ou mística à fé. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo encerra o capítulo com uma exortação direta a Timóteo para combater o bom combate da fé, mantendo uma boa consciência e firmeza na verdade. Ele menciona que alguns, ao rejeitarem essa boa consciência, naufragam na fé. Entre esses estavam Emineu e Alexandre, que Paulo entregou a Satanás, uma expressão que indica que eles foram excluídos da comunhão da igreja para aprenderem a não blasfemar. Essa exortação final ressalta a importância de perseverar na fé, a fé verdadeira, e proteger a comunidade cristã dos que se desviam. O primeiro capítulo de 1 Timóteo destaca a importância de manter a sã doutrina e de confrontar os falsos ensinamentos que distorcem o evangelho. Paulo encoraja Timóteo a lutar pela verdade, tanto corrigindo erros teológicos quanto vivendo de maneira que explique o poder transformador da graça de Deus. A mensagem central é que o evangelho é baseado no amor, na graça e na verdade, e esses princípios devem guiar o ensino e a vida da igreja. O estudo deste capítulo nos lembra da necessidade de sermos vigilantes quanto aos ensinamentos que consumimos e compartilhamos, assegurando que estejam alinhados com a verdadeira fé em Cristo. Paulo orienta sobre a importância da oração em diversas formas, súplicas, intercessões e ações de graça, e para todas as pessoas, inclusive pelos governantes. Ele destaca o papel central de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Paulo também aborda a conduta apropriada para os homens e mulheres no culto, pedindo que os homens orem com as mãos puras e que as mulheres se vistam de forma modesta, com ênfase em boas obras. Paulo orienta a igreja a orar por todos, especialmente pelos governantes, para promover uma vida tranquila e piedosa. Ele ensina que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Paulo também dá instruções sobre a conduta apropriada para os homens e mulheres no culto, enfatizando a importância da modesta, boa obra e uma vida piedosa. Há um só Deus e um só mediador entre os homens, o homem Jesus Cristo. O capítulo 3, Paulo delinea as qualificações para bispo, presbíteros e diáconos. Ele descreve características como irrepreensibilidade, moderação, hospitalidade, capacidade
de ensinar e bom testemunho entre os de fora. O foco está em garantir que os líderes da igreja sejam espiritualmente maduros e exemplares em caráter. Paulo termina o capítulo falando sobre o ministério da piedade. O foco está em garantir que aqueles que servem a igreja sejam espiritualmente maduros e que tenha um bom testemunho, tanto dentro como fora da comunidade cristã. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. No capítulo 4, Paulo alerta que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, seguindo doutrinas de demônios e falsos mestres. Ele incentiva Timóteo a ser um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo nas palavras da fé e da boa doutrina. Paulo também exorta Timóteo a ser um bom exemplo para os fiéis em palavra, conduta, amor, fé e pureza, e a não negligenciar o dom espiritual que havia recebido. Ele instrui Timóteo a manter fiel à verdadeira doutrina e a ser um bom exemplo em todas as áreas da vida. Mesmo sendo jovem, Paulo também encoraja Timóteo a usar os dons espirituais dado a ele, perseverando na fé e no ensino correto. Ninguém despreze por você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. No capítulo 5, Paulo dá orientações sobre como tratar diferentes grupos dentro da igreja: idosos, jovens, viúvas e presbíteros. Ele exorta Timóteo a mostrar respeito por todas as pessoas e a cuidar adequadamente das viúvas que realmente estão em necessidade. O capítulo também aborda como lidar com acusações contra presbíteros e a importância de uma abordagem justa e prudente nas relações e responsabilidades da igreja. Os presbíteros que governam bem sejam considerados merecedores de dobrados honorários, especialmente os que trabalham na pregação e no ensino. No capítulo 6, a verdadeira riqueza e a tentação do dinheiro é um problema na igreja. Paulo conclui sua carta abordando o comportamento dos servos cristãos e seus senhores. Ele alerta contra aqueles que ensinam uma doutrina contrária e que veem a piedade como fonte de lucro. Paulo enfatiza que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e incentiva Timóteo a fugir das tentações da riqueza, buscando, em vez disso, justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. O capítulo termina com uma exortação a manter o mandamento sem mácula até a volta de Cristo. O capítulo final também exorta os ricos a serem generosos e a depositarem sua confiança em Deus, não em suas riquezas. A primeira carta a Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, capta imediatamente a atenção do leitor com uma questão central: a proteção da igreja contra os falsos ensinamentos e a preservação da verdadeira fé. A carta destaca desde o início a importância de manter a integridade da doutrina cristã, especialmente em uma época em que muitas heresias ameaçavam desviar os crentes do evangelho puro. Paulo instrui Timóteo a lutar pela fé com firmeza, posicionando-o como um guardião da igreja em Éfeso. À medida que a carta avança, Paulo mantém o interesse ao abordar temas práticos e espirituais que tocam diretamente a vida e a liderança dentro da igreja. Ele oferece instruções detalhadas sobre oração, liderança, comportamento adequado no culto e a importância de uma vida piedosa. O interesse se aprofunda com os conselhos específicos sobre a escolha de bispos e diáconos, delineando o perfil de líderes que devem guiar a comunidade de forma exemplar. Além disso, a exortação sobre como a igreja deve cuidar dos necessitados, como as viúvas, demonstra o compromisso cristão com a compaixão e o serviço. A carta desperta o desejo de ação ao movimentar Timóteo e a igreja a viverem em conformidade com a sã doutrina. Paulo incentiva um estilo de vida pautado pela fé genuína, piedade e contentamento
fundamento, constatando a vida cristã com os perigos do materialismo e da ganância. Ele apresenta exemplos reais como sua própria conversão e seu serviço como apóstolo para inspirar Timóteo a buscar a mesma graça transformadora. O desejo de proteger a igreja, liderar com integridade e manter a pureza da fé se torna palpável nas instruções práticas de Paulo, especialmente quando ele aborda o perigo da apostasia e da distorção do evangelho. Finalmente, Paulo conclama Timóteo à ação, fornecendo direções claras sobre como lidar com os desafios da liderança e da vida comunitária. Ele ordena que Timóteo combata o bom combate da fé, vigie sobre o rebanho e se mantenha fiel aos ensinamentos apostólicos. A carta conclui com um forte chamado à vigilância contínua, instruindo Timóteo a se afastar das armadilhas do amor ao dinheiro e a promover uma vida de justiça, fé, amor e perseverança. A ação final é um convite para todos os cristãos a viverem com fidelidade e integridade, contribuindo para o crescimento da igreja e a expansão do evangelho. E assim nós chegamos no final desse pequeno estudo maravilhoso, como Paulo se preocupa com a igreja, com a liderança da igreja, como Paulo se preocupa em acolher aqueles que precisam. Ele deixa tudo bem detalhado para que a igreja de hoje, a igreja moderna, trabalhe da mesma forma. E assim eu deixo esse pequeno estudo e a paz a todos.